Oi, gente. Bom dia, minhas estrelinhas. Tudo bem com vocês? Gente, apesar do meu Chester já estar temperado, eu temperei tudinho de novo e ficou uma delícia. Então, eu já comi alguns Chester, eu achava ele seco e tudo, não gostei. E o meu, gente, sério, ficou super suculento, macio, saboroso, tá? Eu só pus pouquinho sal. Eu coloquei 1,5 colher de sal. Os temperos que eu usei foram esses aí: uma cebola inteira, uma cabeça de alho inteirinha, um pouco, né, a gosto de cada um desses que eu falei para vocês. E ainda no liquidificador eu coloquei 3 colheres de margarina, um suco de laranja, 3 laranjas, 2 limões e ainda um pouco de óleo. Tudo isso para garantir que ele ficasse bem suculento. E deu certo. E aí, gente, nessa hora que eu tô descascando o alho aí, fiquem olhando. Eu dou uma amassada, leve amassada no alho com a faca. Eu sei, gente, que se colocar na água, fica fácil para soltar a casca. Se colocar uns minutinhos no micro-ondas também. Só que eu não gosto. Eu acho que perde um pouco o sabor. E desse jeito que eu faço, olha que facinho, que solta toda a casca, tá vendo? Então eu não vejo necessidade de colocar na água e nem no micro-ondas, que nem eu falei. Eu acho que perde o sabor, daí eu não gosto. E aí, como vocês podem ver, coloquei todos os temperos no liquidificador, claro, junto com o suco do limão, da laranja, que eu coloquei tudo junto, né, gente? Tempero sempre a gosto. Eu não sei se eu falei que eu coloquei tempero baiano, mas eu gosto muito de tempero baiano, de páprica. Eu tomo cuidado com o orégano para não ficar muito forte. Então, depois de tudo aí no liquidificador, eu bati, né, bem batidinho. Agora, gente, eu vou furar bem furadinho o peito, principalmente coxa. Eu vou furar tudinho. Gente, se vocês acharem que esse pedacinho que eu tô antecipando, acelerando o vídeo de ficar muito rápido, apesar que eu já falei tudo o que eu fiz, aí vocês aumentam a velocidade, diminui a velocidade do vídeo aí para vocês, tá? Então, eu peguei, olha para vocês verem. Eu precisei fazer isso, gente, porque você já viu, né? Aqui em casa, sempre música, 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 e não tinha o que eu fazer. Então, eu tive que fazer assim. O tempero ficou bem grosso, tá vendo? Aí eu fui colocando o tempero, gente, e fui, quer ver, fico olhando. Primeiro eu coloquei o suco, ó. E coloquei o suco, inclusive, dentro do frango. Então, como eu falei, aí tem 3 laranjas, 2 limões. Aí, peraí um pouquinho que eu vou começar a temperar. O tempero ficou bem grosso. Com a ajuda dos meus dedinhos, olha, eu fui colocando bem dentro do frango, principalmente no peito. E, gente, na minha opinião, precisa pôr um pouquinho mais de sal, porque se eu não tivesse posto, ia ficar sem sal. Coloquei tempero lá dentro, ó, tá vendo? Bastante tempero. E, gente, de verdade, ficou muito gostoso, ó, passei por tudo nele. Ficou super temperadinho, gente. E depois que eu coloquei o tempero, eu tornei a furar para garantir que o tempero ia de fato entrar bem ali onde eu queria, sabe? E aí, como não tem cão caça com gato, eu não tinha o barbante, então eu quis amarrar as perninhas ali, ó, que ele era muito grande. Gente, eles iam ficar, eu assei 2, como vocês estão vendo aí, né? Então,
como ficou muito esparramado. Aí eu precisei pelo menos amarrar ali e aí sim ficou bem bonitinho, tá? Nas asinhas, gente, eu tô editando assim, sendo um pouco rápida, para que o vídeo não fique tão longo, viu? Nas asinhas, gente, sabe naquele pedacinho da asinha? Eu vou falando, gente, porque para não ficar tão longo igual eu já falei, né? E aí, ó, nas asinhas eu embrulhei papel alumínio naquele pedacinho assim da asinha para evitar que queimar. De queimar, gente, ficou super bom isso daí. Vocês vão ver. Vocês vão ver, vocês só não vai, vocês vão imaginar também, tá? Então eu caprichei mesmo, gente, viu? E eu tô aí, ó, fazendo o meu serviço, e cada pouco um pergunta uma coisa, outro pergunta outra, e é assim que é, né, gente? Não tem muito o que fazer, né? Nós aqui, vida de dona de casa, é assim mesmo, né? Tá tudo certo. Agora, gente, eu vou deixar aqui e vou no mercado, porque eu falei que não ia, mas eu vou ter que ir. Depois eu explico. E aí, gente, nosso Chester. Ficou lindo, não ficou? Eu gostei. Mas eu vou cortar ele. Eu vou cortar pra você. Vou tentar cortar, viu, gente? Porque na verdade, hoje não é hoje. Hoje não é hoje. Vocês podem ver que eu tô com outra blusa. Hoje é ontem. Hoje não é ontem, entendeu, gente? Então, deixa eu tirar aqui. E na verdade eu vou cortar também só pra vocês verem, tá? Olha como ele ficou. Olha, gente, desmanchando. Ficou umas 2 horas e pouco, olha. Dá pra vocês verem que ele tá bem molhadinho. Dá pra vocês verem daí, gente? E aí, tem o caldinho que ficou aqui, ó. Que se quiser, pode pôr por cima. Gente, ó. Esse caldinho não tá salgado. Como hoje não é ontem, gente, o que que aconteceu? Nós comemos ontem foi dia 25, hoje dia 26, só que foi impossível terminar de gravar, gente, foi impossível. Então eu tô gravando hoje, e a parte que eu mais gosto, como vocês já ouviram falar, é a sobrecoxa. Eu falo pra vocês que tá uma delícia, porque hoje, gente, eu tô pondo aqui pra experimentar, pra vocês verem. Mas ontem eu comi. Olha pra vocês verem, que dá pra vocês verem aí que tá bem molhadinho. Aí, com essa farofa que eu terminei de fazer, e que é um outro vídeo que tá aí pra vocês, a gente pega a farofinha assim, ó. Coloca aqui. Arroz não tem, viu, gente? Porque eu tô terminando esse vídeo hoje, sexta-feira de manhã. Ó. Vou experimentar. Aí se a gente pegar... Esqueci de pegar o microfone. Será que tá tendo áudio? Tomara que sim, né? Ó. Bem molhadinho.
Gente, como vocês podem perceber, eu vim aqui para terminar o vídeo, né? Mas foi ontem, comeu assei 2, comeu um ontem, ficou esse aqui que a gente vai comer hoje. Infelizmente, meu irmão acabou tendo muita dor, não veio, então eu vou levar uma parte lá para ele. Então passou eu, Mozinho e Vitor. Tava maravilhoso, tava muito bom mesmo. Até acabei indo no mercado, comprei um quilo e pouco de carne, gente. Eu tinha uma bandejinha de asa aqui. Acabamos até assando uma carninha aí, entre nós, um arrozinho só. E só que ontem tinha um monte de batata ali. Eu assei com batata, tava delicioso. Mas nós comemos toda a batata ontem. Pois é, meu povo, é assim. E agora tá dando quase 9 horas dessa sexta-feira. Gente, mas eu comi o que eu pus ali, porque na verdade, como eu não tomo café, às vezes eu tenho fome cedo, sabe? Então realmente eu comi e realmente tá muito bom. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Ficou delicioso desse jeito que eu fiz. Então vocês podem fazer sem medo de errar. Porque, olha, dos que eu já comi, das vezes que eu me lembro, esse foi o melhor. Eu acredito que foi pelo tempero, tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo. Muita paz a todos, gente. Minha gratidão. Dê like, por favor. E até o próximo vídeo. Compartilha, gente, por favor, também, tá? Até o próximo.